Tá gravando. Olá, seres humanos! Aqui quem fala é a Alice. Pessoal, primeiramente eu quero pedir desculpa para vocês sobre a questão da nova forma de vídeo que eu tenho gravado, porque eu gosto de fazer edições lindas, eu sou virginiana, eu gosto de fazer tudo bonitinho, sou cineasta, né? Mas só que eu preciso fazer as coisas simples para poder me dedicar mais aos sonhos da Alice que eu estou gravando. Eu quero deixar aquela edição bem elaborada. E eu não tenho muito tempo e ajuda para poder editar todos esses vídeos de forma maravilhosa. Então, aqui está a Alice, cineasta, universitária em psicologia e onironauta, estudante dos sonhos. Hoje eu vou falar com vocês sobre o transtorno de ansiedade de separação. Olha, eu vou ler aqui as características e vocês vão falar para mim se vocês têm essas características. Vão colocar aí nos comentários. E aí a gente vai conversando para ver se você tem mesmo transtorno ou não. Eu estou fazendo uso desse livro aqui, o livro de cabeceira de todo psicólogo clínico que eu amo. E quando eu comecei a ler ele, eu pensei, cara, eu tirei tanta pulga atrás da minha orelha e eu tô aqui para tirar a pulga das suas orelhas também. Porque às vezes a gente pensa que tem umas coisas, mas a gente não tem. Quando a gente vai ler o livro, a gente descobre, nossa, para eu poder ter essa coisa, eu preciso de tanto tempo tendo esse comportamento, ou sentindo isso, ou tendo esses sintomas para ser considerado um transtorno. Então, às vezes, você só está passando por uma fase na sua vida, não um transtorno em si, tá bom? Então, eu vou ler aqui, porque ele é bem tabelado, eu amo esse livro, ele é um manual tabelado mesmo. Eu vou ler as características e vocês vão falando para mim se vocês têm, se está ok ou se não tem. Então, aqui, olha, vamos começar com essa característica aqui. Medo ou ansiedade impróprios e excessivos em relação ao estágio de desenvolvimento, envolvimento à separação daqueles com quem o indivíduo tem apego, evidenciado por 3 ou mais seguintes dos aspectos aqui, dos seguintes aspectos. Então, eu vou ler dentre de 1 a 8 características. Se vocês tiverem 3 dessas características, já dá para dar uma desconfiada desse transtorno, tá? Bom, primeiro eu vou falar o que é o transtorno de ansiedade de separação, porque a Alice tem a mania de ir direto ao ponto sem dar introdução. Primeiro eu vou falar com vocês sobre o que é o transtorno de ansiedade de separação. Permitam-me que eu leia sobre isso. O indivíduo com transtorno de ansiedade de separação é apreensivo ou ansioso quanto à separação das figuras de apego, até um ponto que é impróprio para o nível de desenvolvimento. Ou seja, você está apegado a uma figura, crianças costumam ter muito isso, mas às vezes é mais por causa da sobrevivência delas. Então tem que estudar bastante o caso, no caso das crianças. Mas é um apego ao ponto que está prejudicando você e o outro, tá bom? Existe medo ou ansiedade persistente quanto à separação de tais figuras e relutância em se afastar delas, além de pesadelos e sintomas físicos de sofrimento. Então, a pessoa tem pesadelo e tem sintomas físicos, talvez passa mal para ganhar atenção, eu não sei. Tem que ver o caso de cada pessoa. Embora os sintomas se desenvolvam com frequência na infância, também podem ser expressos durante a idade adulta. Então, ficar bem atento às crianças também. Então, agora eu vou ler de 1 a 8 características. Se você tiver 3, já fica desconfiado, tá bom? Primeira, sofrimento excessivo e decorrente ante a ocorrência ou previsão de afastamento de casa ou de figuras importantes de apego. Então, nossa, eu vou viajar, vou ficar longe dessa pessoa aqui. Já começa aquele sofrimento, aquele choro nos cantinhos da casa, sabe? Vamos para o 2. Preocupação persistente e excessiva acerca da possível perda ou de perigos envolvendo figuras importantes de apego, tais como doença, ferimentos, desastres ou morte. Então, a imaginação vai longe sobre o que pode acontecer com essa pessoa que eu estou apegada a ela. Terceira parte. Preocupação persistente e excessiva de que um evento indesejado leve à separação de uma figura importante de apego. Por exemplo, perde-se
é perder no caminho, ser sequestrado, sofrer um acidente, ficar doente e aí ter que ficar longe dessa pessoa que você está apegada. 4. Quarta característica, relutância persistente ou recusa-se a sair, afastar-se de casa, ir para a escola, para o trabalho ou qualquer outro lugar com medo de se separar dessa figura de apego. Quinta, temor persistente excessivo ou relutância em ficar sozinho ou sem as figuras importantes de apego em casa ou em outros contextos. Agora, a sexta característica. Relutância ou recusa persistente em dormir longe de casa ou dormir sem estar próximo a uma figura importante de apego. Não consegue passar a noite sem essa figura. Sétima característica. Pesadelo repetido envolvendo o tema da separação. Os sonhos vão lá e vai mostrando os seus temores com a separação dessa figura de apego. Repetidas queixas de sintomas somáticos, cefaleias, dores abdominais, náusea ou vômitos, quando a separação de figuras importantes de apego ocorre ou é prevista. Então, até antes de acontecer, né? A ansiedade é aquele medo antes de acontecer também. Bom, se você tem três dessas 8 características, já pode desconfiar que talvez você tenha esse transtorno de ansiedade de separação. Eu vou ler mais 3 fatores aqui, porque se você teve isso uma vez na sua vida, em um dia na sua vida, também não conta, entendeu? Olha só, o medo e a ansiedade ou a esquiva é persistente, durando pelo menos 4 semanas em crianças, então todo dia, e adolescentes, e geralmente 6 meses ou mais em adultos. Então, para você se você se identificou com 3 características, mas foi só por uma semana, nem se você for criança, você pode ser diagnosticada ainda com esse transtorno. Tem que estudar bastante o caso. A perturbação causa sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social, acadêmico, profissional ou em outras importantes áreas da vida do indivíduo. Então, isso realmente atrapalha a sua vida. A perturbação não é mais bem explicada por outro transtorno mental, como a recusa em sair de casa devido à resistência excessiva à mudança do transtorno do aspecto autista, delírios ou alucinações, envolvendo a separação em transtornos psicóticos, recusa em sair sem um acompanhante confiável na agorafobia, que a gente vai ver ainda nessa série sobre ela, preocupações com doenças ou outros danos afetando pessoas significativas no transtorno de ansiedade generalizada, ou preocupações envolvendo ter uma doença no transtorno de ansiedade de doença. Então, isso aqui são características próprias do transtorno de ansiedade de separação. Espero ter tirado a pulga atrás da sua orelha. Obrigada por ter me ouvido.